Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo. A parte de matemática, a redação, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Ele me ajudava demais, o Alexandre, assim. Cara, ele é um ótimo professor, o curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante, você ver a sua evolução assim. Quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava pro Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Sensacional. As aulas são ótimas assim. Ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo. Pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele. Muitas das vezes até você consegue fazer antes dele, né? Aí você via lá, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que tava bom, sabe? Muito bom. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado pessoal do Fábrica D, me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D. Hoje vai ser aula aberta e você mais uma vez vai ter aqui durante tempinho. Essa aula vai ficar aberta no YouTube e depois a gente vai migrá-la apenas para a plataforma. Então aproveita você que está pegando ela ainda por aqui, zanzando pelo YouTube, para você conhecer mais uma vez o nosso trabalho. E hoje vamos de um assunto muito pedido que é a trigonometria, né? A gente fez uma enquete e aí, obedecendo, né, e seguindo o que os nossos alunos pediram, perguntamos quais os assuntos que o pessoal tinha mais dúvida, e aí vieram fatalmente geometria analítica, geometria plana e trigonometria, além de combinatória e probabilidade. Vai rolar isso tudo por aqui, ou na parte fechada da plataforma, é claro. Então hoje vamos de trigonometria, vamos variar de EFOM, AFA, Escola Naval, até as do IME e do ITA, que são muito maceteadas. Se tem uma matéria que tem bizu pra caramba, é essa daqui. Vamos começar fazendo primeiro o seguinte, vamos começar pegando aqui e relembrando aquelas fórmulas, ou até mesmo dando algumas novas que você não deve conhecer, para já entrar com o pé direito na aula, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, antes disso, é claro, pega aqui, né, o cupom de desconto da vez. Passaremos e relembraremos ao longo da aula. Pega o cupom Militares, que vai te dar 10% de desconto em qualquer plano militar do site. Esse é o desconto padrão, que está sempre, no caso, ali ativo. Os outros variam, dependendo da época do ano, podendo estar ativos ou não, tá bom? Então, vamos lá. Essa tabela que está na sua frente aí é um resumo, tá? Não tem tudo aí impossível. São, pelo menos assim, aquilo para você se virar muito bem na aula de hoje, de soma e diferença de arcos, que eu acho que de tudo que está aqui na tela para você, é esse item 1 que é o mais conhecido. Multiplicação de arcos também, né, que é consequência do de cima. Agora, galera, por exemplo, olhando ali para a direita, arco metade. E essas linhas trigonométricas de 15 e 75... aí já pode ser um problema. Bom, seno de A mais B, aquela parada, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E lembrando que o sinal aqui é igual ao daqui. Não tem troca de sinal no seno. Quando é cosseno, aí vai lá, né? Coça, coça, senta, senta. Mas como troca o sinal, trocar em inglês é change. Então, coça, coça, change, o sinal, senta, senta. E tangente de A mais B, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. E aí é bom você observar também o lance dos sinais, que aqui em cima é o mais e aqui embaixo é trocado o menos. Ou seja, quando a gente olha lá para a tangente de A menos B, reparar que aqui é menos e em cima também é, mas embaixo eu troquei
para o mais. Tá legal, galera? Tudo bem? E aí, como consequência disso, a gente tem o seno de 2A, né? Que é a mesma coisa, a gente já viu na aula de teoria. Tudo isso aqui o aluno do Fábrica D já viu nas aulas de teoria. Estou só fazendo aqui um revival da matéria para começar as questões, já que é uma aula aberta e tem gente aqui ainda pegando, né, o fio da meada. Mas, quando tem seno de A mais B, é só você fazer os dois ângulos aqui iguais a A, que aí você teria, por exemplo, seno de A, cosseno de A também, né? E o seno de B vira seno de A, cosseno de A. Ou seja, fica aqui o seno de 2A é igual a seno A, cosseno A, mais outro seno A, cosseno A. Então, estou fazendo 2 vezes a junção desses termos, o que vai dar 2 seno vezes cosseno. E assim chegamos a essa primeira expressão daqui. Tá ok? Fazendo a mesma coisa no cosseno de A mais B, na tangente de A mais B, você encontra esse cosseno de 2A e essa tangente de 2A que está na tabela aí. Cara, não adianta você agora aí no chat perguntar qual é o decoro, qual é o não decoro, qual é a plena fazer ou não. Assim, decorar seno de A mais B, cosseno e tangente, você tem que saber. E aí, em função disso, você consegue aí elaborar o seu pensamento, caso você não consiga decorar, para expandir e desenvolver o seno, o cosseno e a tangente de 2A, e também de 3A que está ali na tela, tá? De 3A, o cosseno, o seno e a tangente, para IME, para ITA, EFON, Escola Naval, são importantíssimos. Para uma UERJ, para o Enem, o de 2A cai também, mas o 3A é muito mais requisitado nas provas militares. Então, temos aqui o seno, o cosseno e a tangente de 3A. E, galera, não se engane, até questão de polinômio pode ter o seno de 3A e o cosseno de 3A aparecendo. É bem comum isso acontecer. Depois eu vou dar um bizu envolvendo isso aí para você perceber a importância desse tipo de fórmula, mesmo quando a questão parece não ser de trigonometria. Existem também os arcos metades, que estão agora aqui no caso a minha, tá? A minha esquerda, que são você escrever o seno, o cosseno e a tangente de A, em função da tangente de A sobre 2, ó. Percebam que é uma maneira de você escrever tudo em função da tangente de A sobre 2, tá? Ok? Isso eu vou mostrar depois como é que se chega no momento oportuno. Tem uma questão sobre isso aqui hoje. E também para IME e para ITA, principalmente para o ITA, onde isso é mais decoreba, é bom você saber as linhas trigonométricas de 15 e 75. Assim, o que acontece? Pelo menos um deles, achar do nada é mole, porque você vai fazer o quê? Olhar o 15 como 60 menos 45, ou como 45 menos 30, e jogar numa dessas expressões aqui. Então, por exemplo, o que seria o seno de 15, né? O seno de 15 é o seno de 45 menos 30, que vai dar seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E aí você vai ter raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 30, que é o meio, pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ficando, então, raiz de 6 sobre 4, né? 2 vezes 2 aqui embaixo, com raiz de 2 sobre 4. O que já dá, no caso, o resultado que está, no caso, aliás, aqui é um menos, né? Perdão. Esse aqui é menos, aqui também é menos. Ficando já o resultado que está ali na primeira coluna da tabela. Tá legal? Então, o que acontece aqui? Você tem que, uma vez que eu tenho o seno de 15, a gente pode reparar que na tabela, daqui para cá eu copiei o valor. Até porque 15 e 75 são ângulos complementares. E também é uma outra propriedade, que quando ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá? Então, o seno de 15 é a mesma coisa que o cosseno de 75. Na verdade, o seno de alfa é igual ao cosseno de qualquer beta, desde que o alfa mais beta dê 90 graus. E aí, você tendo de um, você sabe do outro. Isso já facilita a gente mentalizar e memorizar essa tabelinha que está aqui embaixo, tá bom? E
O cosseno é só você observar que eu faço uma leve alteração aqui no meio, indo de menos para mais. E aí depois eu também aqui boto ele lá em cima, cruzando as informações. Para tangente seria a mesma coisa, eu não vou fazer aqui, tá, gente? Mas para tangente é só olhar ali, no caso, o 15, como no caso 45 menos 30, e aí você iria achar o valor da tangente, no caso, de 15, né? E iria jogar aqui dentro e percebe que daqui para cá cruza, né? Aí vai ser igual a cotangente de 7,5, e daqui para cá também cruza, né? Só mudando de um menos para o mais, e joga aqui. Então, assim, tem um jeito cadenciado de você, a partir de um ou dois valores da tabela, saber todos os 8. Não é tão bicho de 7 cabeças assim. Tá bom? Vamos começar aqui logo para as questões, né? Pra gente já aquecer, para você não ficar só assustado olhando para isso, achando que vai ter que sair decorando que nem um robô, né? Tem que decorar, mas dá para você, com a prática, memorizar, e você já vai entender como isso é cobrado em prova. Varia. Tem questão desde muito fácil até questão mais cabiciosa e outras que são puro bizu, tá? Tem que no dia estar meio calibrado para você enxergar o que vai ter que ser feito ali. Então, olha só. Seguinte. Primeira questão aqui que a gente vai começar, vamos começar por uma defon. Ele fala assim, o valor da expressão seno de A mais cosseno de B ao quadrado, com seno de B mais cosseno de A, tudo isso ao quadrado, quando A mais B igual a π sobre 6 é. Se eu não tomar cuidado, eu acabo passando B para o outro lado e querendo jogar esse A lá dentro, onde ele aparece na expressão. Sai dessa, meu amigo. Se tu fizer isso daí, tu vai perder muito tempo e tu vai se embolar. Essas questões, a melhor coisa que você tem que fazer primeiro aqui é você pegar e tentar ao máximo simplificar, sem substituir nada, para depois pegar ali e no grande finale dar o valor, pegar e substituir o valor que ele te deu. Então volta para a tela aqui comigo, ó. Se eu pegar isso daqui e desenvolver, vai dar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, com... no outro parênteses, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aí o que acontece que a gente vai ver é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. E aqui também, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar outro 1. E aí, ó, eu posso pegar ali esse 2 seno A cosseno B e esse 2 seno B cosseno A e juntar no finalzinho. Eu espero que você ainda lembre da relação fundamental, né, galera? Não pode esquecer disso, né? Você tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, e sendo seno e cosseno do mesmo ângulo, são iguais a 1. Isso que a gente chama de relação fundamental em trigonometria. E aí, então, ó, isso que está aqui no final, se eu colocar o 2 em evidência, o que vai acontecer? 1 mais 1 aqui dá 2, o 2 em evidência fica seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tranquilo, gente? Minha terra tem Palmeiras de canto, sabe A, seno A, cosseno B cosseno A. Se você voltar lá na primeira tabela, o que é isso, galera? Volta aqui comigo. É justamente a primeira fórmula, lá em cima, tá? A do seno, no caso aqui, de A mais B. Então, com isso, você tem que... o que está aqui dentro é a mesma coisa que o seno de A mais B. Então, a expressão é 2 mais 2 vezes o seno de A mais B. Agora sim, chegado a esse momento, aí é que eu pego o π sobre 6 e coloco aqui dentro onde está o A mais B, ficando 2 mais 2 vezes seno de π sobre 6. Π sobre 6, né? Π é 180 por 6, 30, equivalente ao seno de 30 graus, aí acabou. 2 mais 2 vezes o meio. 2 mais 1, isso vai dar 3. Tá legal? Então, questão tranquila para a gente começar aqui os trabalhos. Ok? E vamos lá. Tá legal, gente? Bom, vamos para a próxima questão então aqui. AFA.
Conjunto imagem da função f igual a raiz de 2, cosseno menos seno, Tem algumas questões que você vai ver que eu vou fazer uns bisões aqui, que você não vai falar, caraca, eu jamais enxergaria isso. Mas depois, quando você vê um primeiro ou segundo exemplo sendo feitos, no próximo você já não acha tão esquisito. Então, por exemplo, quando você fala em conjunto imagem de função seno e cosseno, significa o quê? O intervalo de existência dos dois. E a gente sabe que um seno e o cosseno sempre variam de -1 até 1, né? Se for somente o seno sozinho, né? Se não é 2 seno, 3 seno, só seno. Seno de alguma coisa. Varia de -1 a 1. Quando você mistura cosseno com seno, aí isso pode dar. Pois é. E aí, o ideal é a gente tentar uma maneira de transformar essa expressão que ele está te dando aí, essa no caso daqui, em uma só, com um seno ou com cosseno, desde que possível, é claro, tá? E é possível sim. O bizu aqui, gente, o pulo do gato é o seguinte. Essa raiz de 2 aí na frente tá muito suspeita. Porque se eu pego aqui e faço uma distributiva com ela, fica a raiz de 2 cosseno menos raiz de 2 seno. E você vai ver que nessas questões é bem comum ele botar a raiz de 3 e 1 como coeficientes, raiz de 2 e raiz de 2 como coeficientes, porque são valores que se eu divido por 2, 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, o que isso te lembra? Aquele seno, cosseno de 30, de 60, de 45, que são daquela tabela padrão para decorar. Você vai olhar para essa galera e associar a eles o valor de um seno ou de um cosseno de um daqueles 3 ângulos notáveis. Só que a raiz de 2 sozinho não é nada, mas se eu dividir por 2, já vira o seno de 45 ou o cosseno de 45, né? Que eles são iguais. Então façamos isso. Pega aqui, ó, ambos os lados da igualdade e, ó, divide por 2. Santa malemolência, professor Fortão. Pois é, que aí, ó, o que acontece? Raiz de 2 sobre 2 eu posso encarar como cosseno de 45. E aqui, para poder... Eu poderia, claro, falar que também esse seno é cosseno de 45, né? Mas para poder enxergar como uma fórmula daquelas de cosseno ou seno de A mais B, ou A menos B, você vai colocar aqui o seno que aí fica... Cossa, cossa, senta, senta. E lembra que no cosseno, ó, voltando lá na tabela, a gente troca o sinal em relação ao que está lá dentro. Então, se ali no meio tem um menos aparecendo, é porque, originalmente aqui, quando eu juntar tudo numa coisa só, eu tinha um mais, tá? Gente, só para quem é muito enrolado com isso, é como se o A fosse o 45, né? E o B fosse o X, né, galera? Por favor. Senão não adianta, você sabe fazer com batata, não sabe fazer com maçã, não tem sentido, né? E aí, pronto. Eu estou dizendo com isso que o f de x sobre 2, ele é igual ao cosseno de 45 mais x. E aí eu vou jogar o 2 para o outro lado. Fica f igual a 2, cosseno de 45 mais x. Gente, o fato de dar cosseno de tananã, dragão branco, centopeia, 2x, 45 mais x, não interessa. Cosseno de alguma coisa. Cosseno de qualquer coisa é um valor que varia de -1 a 1. Com o 2 na frente, isso acaba virando um valor que varia de -2 a 2. Então, pronto. Estou dizendo que a f de x varia de -2 a 2. E falar o intervalo de variação da f de x é dar a imagem da função. Lelê, é isso? É. Acabou? Sim. A imagem dela, então, é um intervalo que vai de -2 fechado até 2 também fechado. Ok? Beleza, galera? Então, marca a letra A de Outback aí. E vamos para mais uma, tá? Então, esse bizu de você dividir por 2, você vai já saber, já suspeitar que você vai fazer isso toda vez que os coeficientes forem raiz de 2 e raiz de 2, ou forem iguais, né? Porque se forem iguais, você vai ver na próxima questão, que aí eu multiplico tudo por raiz de 2 sobre 2, você vai ver como. Mas tem raiz de 3, tem 1, tem raiz de 2 como coeficientes, ou qualquer coisa que seja múltipla deles, tu já suspeita que isso vai ser feito, tá? Me dá um caso mais complicado disso? Vambora.
Um caso mais complicado disso é essa questão aqui. Essa numeração é a numeração do nosso material, tá? Que aí você vai ter o quê? Se seno mais cosseno de x sobre cosseno menos seno de x igual a tangente de y, então um possível valor, cuidado com isso, para y é sempre bom frisar isso aqui, que justamente o pessoal da turma IME e ITA que assiste a gente às vezes, que é mais criterioso, porque a prova deles é mais chata com detalhes, pode não ler esse um possível e depois encasquetar no final de uma parada que eu vou falar. Então é só um possível valor que ele quer, ou seja, os outros não estão marcados aí, tá? No final vocês vão entender por que eu estou frisando isso. E como que eu saio do lugar? Como é que eu vou pegar a tangente de y e igualar aquele bagulho que tá do outro lado, que tá grande pra caramba aqui, né? Aí que tá o pulo do gato. Olha só. O the jump of the cat. O que acontece aqui? Cara, ali, os coeficientes eram raiz de 2 sobre 2, eu já tinha dividido todo mundo por 2, né? Mas, na verdade, eu posso fazer isso aqui toda vez que os coeficientes forem iguais. Eu vou forçar a dar alguma coisa com seno ou cosseno de 45 mais ou menos um ângulo. Como foi aqui que ficou o cosseno de 45 mais x. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ali na parte de cima, eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2. E se na parte de cima eu vou fazer isso, na parte de baixo eu vou fazer também, né? Que é uma fração. Se eu faço a mesma coisa em cima e embaixo, eu acabo conseguindo escrever a expressão com uma aparência diferente, sem me dar o trabalho, né? Sem cair no erro, quer dizer, de estar alterando a equação original. Só que se eu aqui faço uma distributiva com esse raiz de 2 em todos os termos, você vai ter que raiz de 2 sobre 2 seno mais raiz de 2 sobre 2 cosseno sobre raiz de 2 sobre 2 cosseno menos raiz de 2 sobre 2 seno. Tudo isso igual a tangente de y, tá? Aí pronto, gente, olha só. Aqui em cima vamos fazer o seguinte, ó. Se quiser, na parte de cima, eu até troco a ordem para te ajudar a enxergar melhor o que está acontecendo. Repara. Vamos fazer assim. O ideal é eu tentar enxergar a parte de cima como um seno e a de baixo como um cosseno de toda uma parada. Porque aí fica seno sobre cosseno, que dá uma tangente com alguma coisa com x. Do outro lado já tem uma tangente com y. E aí comparar uma tangente com a outra fica mais fácil do que ter tangente igual a secante. Tá? Então, vamos tentar fazer o seguinte. Para enxergar a parte de cima como um seno, então eu tenho que fazer seno A, cosseno B, né? Mais seno B, cosseno A, que é a fórmula do seno de A mais B. Então, vou olhar o primeiro como seno de 45 e o segundo como cosseno de 45, que aí aquela parte de cima vira seno de x mais 45. E no de baixo, eu vou enxergar como cossa. Change o sinal, então originalmente eram mais. Senta. Então, vou enxergar isso como cosseno de x mais 45, tá? Aí pronto, queridão. O que acontece aqui? Você vai ter, então, aqui, ó, seno sobre cosseno, né? Fica tangente de x mais 45 igual a tangente de y. E aí, nessa parte, eu vou recair no detalhe que eu tinha avisado o pessoal mais criterioso, né? Mais ligado em detalhes e também, claro, tem que ser mesmo. Quando você tem duas tangentes iguais, ou dois senos iguais, ou um seno igual ao cosseno, você não tem necessariamente que o ângulo da esquerda tem que ser igual ao da direita apenas, porque existem os arcos côngruos no círculo trigonométrico. Você, em termos de tangente, quem que tem a mesma tangente, sei lá, que o 45 graus, por exemplo, né? Que o 30 graus. Pode ser o 30, ou pode ser lá do outro lado o 210. Lembrando que a tangente, ela é graficamente aqui no círculo trigonométrico encontrada pelo prolongamento de um raio até ele bater aqui à direita
ser nesse tamanhozinho que eu vejo à direita. Essa paralela é sempre à direita, mesmo quando o ângulo vem lá do quadrante, lá do outro lado. Você prolonga, faz o diâmetro e continua, tá? Então, tem mais de um ângulo aí para que duas tangentes sejam iguais. Mas como ele pediu uma possível solução dentre as opções para marcar que eu tenho, tá de acordo com falar direto que o y, então, ó, um possível valor de y, é você falar direto que o y é igual a x mais 45. 45, π sobre 4, né? É tudo a mesma coisa, né, mané? Então, ó, você tem ali que isso vai ser a letra C de casa, tá bom? Tá legal, galera? Tranquilo? Então, fica de olho aí. São esse tipo de bizus que daqui a pouco vocês se acostumam com eles e vão olhar para isso e já não achar mais nada demais. Beleza? Vamos seguir então, queridões. Próxima aqui também já tem aqui alguns macetezinhos. Eu fui escolhendo aquelas que, por algum motivo, iam ajudar a gente a revisar para o pessoal que já é da plataforma, o pessoal que está acompanhando também a gente, dar algumas coisas especiais para não ficar só mais do mesmo. E aqui ele vai falar o seguinte, prova objetiva, questão objetiva, né? A pergunta, existe x de alta que os números e elevado a x, 1 mais e elevado a x e 1 menos e elevado a x são as tangentes dos ângulos internos de um triângulo? Então ele está afirmando o seguinte, eu tenho um triângulo aqui qualquer, né? Ninguém falou que é retângulo, não falou nada. E aí, ele está, no caso, associando cada tangente de cada ângulo que eu tenho ali a um desses três valores. Tangente, por exemplo, do A é elevado a x, do B é 1 mais e elevado a x e do C é 1 menos e elevado a x. Só que o que vai acontecer? Existe uma propriedade que o ITA adora mesmo, que é a que eu vou falar agora. Vamos lembrar aqui, esse triângulo ele tem o que, galera? Ele tem, no caso, né, ângulos que somam 180, como qualquer triângulo, pelo amor de Deus. Então, como a soma do A com o B com o C é igual a 180, o que vai acontecer, irmãozinho? Se liga no que eu vou fazer agora. Eu vou passar o C para o outro lado, tá? Que aí vai ficar que o A mais B é igual a 180 menos C, e vou tacar a tangente em ambos os lados. Porque se um lado é igual ao outro, né? O lado inteiro A mais B é uma coisa, é um parênteses aqui, né? É tudo uma coisa só. Esse 180 menos C é tudo uma coisa só. E eu vou tacar a tangente em ambos os lados. Se um lado é igual ao outro, a tangente do que eu tenho de um lado é igual a tangente do que eu tenho do outro. E aí, cada lado eu vou fazer o seu correspondente desenvolvimento de acordo com a fórmula que está sendo puxada ali, né? Por cada expressão que apareceu. A tangente de A mais B, que é o que tem ali à esquerda, é o quê? Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Uma vez falasse, não, tem gente que ama e bate, professor. Eu achei meio violento, né? Meio agressivo, mas tudo bem. E aí, o que vai acontecer aqui? Meio, né? Enfim. Bom, sem polêmica. E a tangente de 180 menos C, você tem duas maneiras de fazer. Uma é fazer que nem eu fiz agora, tá? Abrir também tangente de 180 menos a do C, sobre não sei o quê, ou fazer uma parada chamada de redução primeiro quadrante. Eu vou revisar a redução primeiro quadrante hoje, mas mais à frente. Então, por enquanto, esse lado aqui da direita, vamos fazer de um jeito que nem eu fiz o da esquerda. Tangente de um menos a tangente do outro, sobre 1 mais a tangente de um vezes a tangente do outro. Apenas lembrando que quando aqui é menos, lá em cima também é menos e embaixo eu troco para mais, tá, pessoal? Bom, tangente de 180, lá no círculo trigonométrico, é um ângulo, bebezão, em que você tem o que ali, né? Cuidado, muita gente confunde isso. 0 e 180 são ângulos cuja tangente é 0. Agora, 90
e 270, 90 e 270 são ângulos cuja tangente não está definida, não existe, tá? Então, uma coisa é falar que ali embaixo é zero. Outra coisa é falar que aqui em cima é zero, não é zero. Não existe, como é que é o símbolo de matemática que não existe? É um E cortado para a esquerda, não existe tangente de 90 e não existe tangente de 270, tá legal? Ah, mas, pô, não existia igual a ser zero, né? Pô, só te dar um exemplo que você tira essa ideia na mesma hora. Imagina que você não fez uma prova bimestral no colégio. E aí, o cara, tu vai pedir a segunda chamada, o cara fala o quê? Não, se você não fez, é zero. Pô, mas eu não fiz a prova. Não, é a mesma coisa. Entendeu? Enquanto você não fizer a prova, a segunda chamada, tua nota não existe ainda. Se tu fizer e se ferrar, é zero. Ah, mas se o cara virar e falar que são a mesma coisa, você tá vendo que não são a mesma coisa. Tá? Lembra sempre disso, quando você estiver confundindo. E aí, vamos voltar aqui. Como aqui é zero, o que vai acontecer, né? Você vai ter que... Fica tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A, tangente de B, que é igual a zero, menos tangente de C sobre 1 mais zero, vezes tangente de C. Essa parte aqui, ó, vira rosca. Então, fica só isso daqui. Isso vai dar menos tangente de C sobre 1. E aí, vamos agora finalizar multiplicando em cruz. E vai dar uma expressão importante que eu quero que você decore. 1 vezes tangente de A mais tangente de B de um lado vai ser igual a menos tangente de C vezes aqui 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Distributiva aqui à direita, galera. Então, ó, olha que legal. Você vai ter que tangente de A mais tangente de B vai ser igual a menos tangente de C. Menos com menos dá mais tangente de A, tangente de B, tangente de C, tá? Joga isso para a esquerda. E você vai ter aqui que a soma das tangentes é o produto das tangentes. Peraí. Isso é relação? Sim. Sempre que eu tiver os ângulos de um triângulo, ou seja, ângulos cuja soma é 180, eu tenho que aqui o produto, no caso das tangentes, vai ser igual à soma dessas tangentes, tá? Isso é um tipo de propriedade muito comentada. 180 ou qualquer coisa congruente a 180, né? Mas como estamos no triângulo, não vamos expandir essa ideia não, e vamos pensar só como a soma dos três igual a 180 mesmo, para não confundir as coisas na sua cachola, tá? Depois, em outras aulas, eu me estendo nisso. Então, triângulo, qualquer triângulo, a soma das tangentes é igual ao produto das tangentes. E aí, lembra que você tinha que cada tangente era uma expressão com E. É para a gente agora pegar e substituir ali. Claro que na hora da prova, você já sabendo a propriedade, você vai fazer isso direto. E é para você chegar lá fazendo isso direto. Isso é bizu de prova, não é matéria, mas é coisa que qualquer candidato bem preparado já chega lá, no mínimo do mínimo, tendo noção que isso aqui existe. Tá bom? Então, ó, o que vai acontecer? Substituindo, aqui corta, a esquerda fica E elevado a x mais 2, a direita fica E elevado a x vezes, e aqui é produto notável, né? A menos B por A mais B, dá quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Continua aqui fazendo a distributiva à direita, fica E elevado a x menos E elevado a 3x. Aí pronto. Com isso, o que vai acontecer? Você vai ter, então, ali, ó, que o E elevado a x de cada lado vai cortar
E aí você vai ter que 2 é igual a menos E elevado a 3x. Só que, gente, isso é o mesmo que falar que o E elevado a alguém é igual a negativo. Não tem como. Como é que é o gráfico da exponencial? Lembra que esse é 2 e pouco. Esse é, no caso, é maior do que 1. Então, se eu, por exemplo, monto uma função f da forma e elevado a 3x, onde a base ali é maior do que 1, você vai ter que ser uma expressão, um esboço, bem esboço disso, é um gráfico de uma exponencial crescente. Lembra, ó, não corta no eixo x, que é a assíntota, né? E corta o eixo y no 1, né? E se eu substituir o x por 0, vai dar elevado a 0. Então, isso aí nunca vai ser negativo. Ele não passa para a parte de baixo, onde está o menos 2. Não dá para ser igual. Então, você não tem o quê? Nenhuma solução real. Não tem nenhum valor de x que torne isso aí verdadeiro. Se eu não tenho nenhum valor de x que torne isso verdadeiro, vamos voltar no enunciado, onde é que ele falou isso? Letra A. Não existe x real nessas condições. Tá? A última coisa que você acreditaria, não mais é essa daí. Letra A. Tá? Então, bota um asterisco nisso daqui, que isso é mega importante, tá, o capiroto? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir, tá? Fôlego aí. Questão do ITA. Bom, agora um recado aqui. Muitas questões do ITA e do IME, e também da EFON, das outras provas, envolvem você pegar expressões trigonométricas e simplificá-las em algo mais compacto e algo menor. E aí o pessoal pode se enrolar na hora H, porque não são questões difíceis. Mas você, na hora fazendo isso aí, no meio do todo, você pode acabar tomando o pior caminho, se enrolar e não dar tempo de voltar e perder uma questão fácil. Então, conselho de amigo, a menos que você bata o olho na questão, dê aquela iluminada dos céus em cima de você e você enxergue um caminho muito particular que vai matar na hora, não enxergando mais nada, muda tudo para seno e cosseno, que por mais devagar que seja, não vai ser tão devagar assim na prática, tá? Por mais que pareça devagar, não vai ser tão devagar assim na prática e vai te safar a tua vida. Vai impedir que você tome alguma rota de resolução em que você fique completamente perdido. Mas dessa aqui, tem coisa assim gritantemente mais fácil do que sair substituindo tudo por seno e cosseno. Gente, ó, é por isso que eu falo, você tem que ter as fórmulas na cabeça, porque aí eu já olho para isso e lembro que o cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E é mesmo, hein, seu menino? Pois é, tá? Então já tem esse daqui. Tá. E aquele outro lado ali? Esse aqui é um pouco mais especial. Gente, aquilo que tá ali, olha só. É a mesma coisa, vê se você não concorda comigo. Que 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado, tudo isso ao quadrado. É ou não é? Mas o que é 2 tangentes sobre 1 menos tangente ao quadrado, gente? Isso é justamente a fórmula de quem? Da tangente, ó, de 2A ou 2x. Ô, neném, pois é. Então, ó, isso tudo aqui dentro é a tangente de 2x que está, então, elevado ao quadrado. Então, dá tangente ao quadrado de 2x. Com isso, amigo, o que acontece? Aquela expressão que ele está dando para a gente ali vai ficar facílima de você substituir agora e simplificar. Porque ficou como? 1 sobre cosseno de 2x, só que tudo isso ao quadrado, né? Tem um quadrado aqui do lado de fora, menos tangente ao quadrado de 2x. Só que 1 sobre cosseno de qualquer coisa é a secante desse ângulo.
Então, isso daqui, ó, fica assim. Secante ao quadrado de 2x, né? Menos tangente ao quadrado de 2x. E outra observação também. Quando você pega a relação fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, você pode criar outras duas chamadas de relações secundárias, dividindo ambos os lados por seno ou por cosseno ao quadrado. Se eu faço a versão em que eu divido por cosseno ao quadrado, o que acontece aqui? Você, no caso, tem o seguinte, ó. Aqui você corta. Aqui dá tangente ao quadrado de x mais 1. E 1 sobre cosseno, que é secante ao quadrado. Para a galera do IME, do ITA, e ainda mais, por incrível que pareça, que vai fazer EFON Escola Naval, AFA também, mas EFON Escola Naval, cai cálculo. E em muitas questões de integral, se você não sabe essa relação que está na sua frente, você não vai sair do lugar, tá? Então guarda isso daí, ou pelo menos saiba como você chega nisso, tá bom? Então vou deixar aqui como lembrete. E aí, irmãozinho, secante ao quadrado de 2x vai pelo mesmo caminho, né? Quando aqui é x, aqui também é. Quando aqui é 2x, né? Então, você vai ter 1 mais tangente ao quadrado de 2x. E lá fora tá menos uma tangente ao quadrado de 2x. Vai cortar um com o outro. E vai sobrar apenas 1. Então, aquela expressão toda que ele te deu ali no enunciado, no início dele, vai dar 1, que é a letra C, tá bom? Então, marca a letra C. E espero que você tenha agora se convencido da importância que a gente tem que ter de saber essas expressões de cabeça. Tá legal, pessoal? Tá tudo bem até aí? Vão comentando no chat. Lembra de acessar lá o nosso site, né? Que é fabricad.online. Lá, os planos voltados à área militar tem várias subdivisões. Existe o plano SpaceX e qualquer plano, até mesmo para Enem ou Medicina, tem versão de 1 ou 2 anos. Isso funciona o quê? A partir do momento em que você assina, começa a contar daquele momento o tempo de 1 ano de acesso ou de 2 anos de acesso. O negócio de 1 ano de acesso já é como trabalha a maioria das plataformas. 2 anos é uma novidade para valorizar o cara e fidelizar o cara, além de aquela pessoa que tem menos condições financeiras e também não teve um ensino tão bom, ter uma oportunidade, no caso aqui, de durante 2 anos, num tempo mais cadenciado, fazer um planejamento um pouco mais de médio prazo, conseguir se programar, de repente o cara trabalha, ou não tem base mesmo e as coisas parecem mais devagar, dele conseguir acompanhar e se preparar de forma menos esbaforida, tá? E isso acontece em qualquer plano, inclusive no plano IME, ITA, FEFON, Escola Naval. Algumas pessoas sempre questionam a gente por que juntar. É claro que lá dentro, nas matérias que são exclusivas de um dado concurso, vem discriminados. Então, vem separado o que é álgebra linear, que só cai na Escola Naval, vem separado as matérias de cálculo, que são só para EFON e para a Escola Naval, parte de superfícies quádricas, que são só para a Escola Naval, no caso, que é só para a Escola Naval. Mas no Rio de Janeiro, principalmente, os cursos, cada vez mais os presenciais, eles apostam nessa junção e não tem... turma AFA só faz folhinha com questão AFA. Turma EFON só faz... Não tem isso. O cara seleciona dentro da experiência dele, e aí tem que confiar sempre em quem tá te dando aula, né, minha gente? Que o cara sabe o que é, criteriosamente, cabível de colocar numa folha, mesmo não sendo da EFON, numa folha EFON, de acordo com o que cabe pro cara e tem caído nos últimos anos. Inclusive, eu vou te dizer, você que é um cara mais informado de repente, que a EFON, a AFA e a Escola Naval vem cada vez mais pegando questões, muitas vezes cópia carbono, do IME e do ITA nas suas provas. As questões objetivas, é claro. Discursiva não, né, gente? Tá, aqui também é demais. Então, a gente já tem visto, assim, uma reciclagem de questão de um pro outro e vice-versa também, tá? Muito frequente, até porque é um tipo de questão que é especial. Você não vai tirar uma questão bisurada como essa de outros vestibulares, pelas próprias características que vocês estão vendo aqui. Então, às vezes ele pega uma que é
bem as antigas, sei lá, anos 80, e às vezes não, ele pega uma que caiu há 5 anos, 4 anos atrás no IME e usa na iPhone, por exemplo, tá? Então faz todo sentido, se você quiser uma preparação realmente forte, que você faça isso daqui, tá bom? E aí você pode usar novamente, repito, o cupom Militares, que é o nosso cupom padrão para que você tenha 10% de desconto em qualquer um desses planos, em qualquer uma das suas versões. Basta passar lá no nosso site e dar uma conferida, ok? Beleza? Vamos seguir então, pessoal. Agora aqui, próxima questão do ITA. Ele fala assim: seja alfa pertencente a 0π/2, né? Para quem não sabe, isso aqui é o primeiro quadrante do círculo trigonométrico, né? Ou seja, significa, na prática aqui, não sei se isso vai ser útil, que tanto o seno quanto o cosseno são positivos e a tangente também, tá? Eu estou dentro do primeiro quadrante do círculo trigonométrico. E ele fala que o seno de alfa mais o cosseno de alfa é igual a m. Ele quer saber a expressão seno de 2α sobre seno ao cubo mais cosseno ao cubo. Mais um bizu aqui. É a enésima vez que eu escrevo The Jump of the Cat. Cara, é muito comum, tanto em questões como essa, quanto em questões consideradas mais simples, que ele pega e faça o quê? Que ele te dê a soma ou a diferença de um seno com cosseno, e em algum momento a gente tenha que achar o seno de 2α. Não dá a volta que você de repente está pensando de misturar isso aí com relação fundamental, que é botar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e formar um sistema. Dá certo? Claro que dá. Vai dar trabalho? Pra caramba, tá? O lance aqui é você fazer o seguinte: apaga isso e eleva ambos os lados ao quadrado. Ô, neném, porque aí você vai ter o quê, ó? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, não esquece disso, mais quadrado do segundo. E aí, como esse primeiro com esse terceiro somados compõe a relação fundamental, vai ficar 1 mais 2 seno alfa, o seno alfa, tudo isso igual a m ao quadrado. Então, galera, não dá mole com isso. Pintou isso daí, imediatamente, seno menos cosseno, seno mais cosseno. Eleva ao quadrado ambos os lados, que o seno de 2α vai pintar direto, como está acontecendo aqui. Amigo, se por acaso alguém está perguntando aí, né, ou pensou em perguntar, pô, só passar o -1 para cá, né? E se o foco fosse achar o cosseno de 2α e não o seno? Pô, meu irmão, aí é só você primeiro achar o seno e pela relação fundamental, né? Seno ao quadrado com cosseno ao quadrado igual a 1, você acha o cosseno direto, né? Daqui para cá. Isso não seria problema, tá? Não é isso que vai estragar a sua noite, tá bom? Beleza, gente. E agora, o que eu faço? Agora é o seguinte. Cara, a parte de cima eu já achei, né? Deu m2 menos 1. A de baixo é uma soma de cubos. Eu posso pegar a soma que ele me deu, que está igual a m, e elevar ao cubo ambos os lados. É um caminho. Ou posso usar a fatoração de soma de cubos, que era o quê? Como é que é a fatoração de A3 mais B3? Ela é igual a mais B vezes A2 menos AB mais B2, tá bom? Que aí você vai ter o que ali, ó? Fica então seno ao cubo mais cosseno ao cubo. Isso vai ser igual a seno de alfa mais cosseno de alfa, né? Vezes quadrado do primeiro menos seno vezes cosseno mais quadrado do segundo, tá? Que aí pronto, o seno mais o cosseno é m. Isso, de novo, é relação fundamental.
E o que é aquela meiuca ali, galera? Aquela meiuca ali é a metade do seno de 2α, né? Por isso que eu falei, é importante você enxergar isso aí numa via de mão dupla. Olha só, vou separar aqui em cima. Esse seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa. Então, ó, jogo 2 para o outro lado, que o seno alfa cosseno alfa é igual a m2 menos 1 sobre 2. Então, isso vai entrar no lugar dele ali, ó. Lá embaixo, no final das continhas, a gente vai ter que seno ao cubo mais cosseno ao cubo. Isso vai dar m, que multiplica 1 menos seno de alfa vezes cosseno de alfa, que está aqui, que é m2 menos 1 sobre 2. Aí pronto. Você vai ter m, que multiplica, tira aqui o denominador comum entre eles, vai ficar 2 menos m2, já trocamos o sinal aqui dentro, né? Mais 1. Tudo isso sobre 2. Vai ficar m, que multiplica 3 menos m2 sobre 2. Isso é a parte de baixo da expressão, né? Vou botar aqui para vocês verem bem. Que é m com 3 menos m2 sobre 2. Aí pronto. O que vai ser o y no final das contas? A divisão desse cara pelo outro, que aí a gente vai fazer o quê? Vai ficar, então, aqui 2m2, não, só m2 menos 1, né? Sobre m, que multiplica 3 menos m2 sobre 2. Divisão por fração. C repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. E aí pronto. E em cima fica 2 vezes m2 menos 1. Embaixo, já fazendo a distributiva, fica 3m menos m ao cubo, tá? Mais um que a gente destruiu. Vamos ver a letra. Isso vai dar aqui, e deixou m em evidência, então vamos deixar também, né? Dois m2 menos 1 sobre m que multiplica 3 menos m2. Letra C de casa. Cuidado que até às vezes no cansaço as opções são tão parecidas que vocês podem acabar marcando errado por distração. Tá bom? Beleza, gente? Mais uma aqui que a gente destruiu. Vamos seguir? Olha só. Próxima aqui, pessoal. Essa é importante. A expressão seno de θ sobre 1 mais cosseno de θ com θ entre 0 e π idêntica a. Esse é o tipo de questão que, se você não tiver o bizu também, você pode ter uma trabalheira desnecessária. Mas, para isso, eu preciso saber aquelas fórmulas que eu dei lá no início, tá? Que é aquela do arco metade. Essa daqui, minha gente. Eu agora, finalmente, vou usar isso daqui, tá? Mas deixa eu mostrar de onde que isso sai, pelo menos uma das formas de mostrar de onde que sai isso. Vamos junto? Então, olha só, para quem é nosso assinante, esse material depois fica à disposição com e sem as marcações na plataforma, tá? Que já alivia a vida do aluno para ter um resuminho esperto. Vamos lá, olha só. Existe um bizu que eu comento em sala, que é assim, o maluco dá que a tangente de θ, sei lá, é igual a 1 terço. Esse é um exemplo, tá, gente? E aí pede tudo dele, seno, cosseno, tangente, o caramba 4. Cotangente, né? O caramba 4. Em vez de pegar e meter alguma relação trigonométrica direto, eu combino com a galera o seguinte, vamos construir um triângulo, fingir que um cateto é igual a 1, que o outro é igual a 3, que aí... Por que eu estou fingindo assim? Porque a tangente está dando 1 terço, né? E a tangente, na definição, é o quê, gente? Cateto oposto sobre adjacente. Só que você não pode falar necessariamente que os catetos são 1 e 3, porque eu posso estar achando aqui esse 1 terço fruto de alguma simplificação de uma fração, por exemplo, igual a 2 sextos, igual a 3 nonos.
Pô, mas então por que tu vai fazer isso daí? Porque principalmente para a questão de múltipla escolha, a fim de sair da tangente e achar alguma outra razão trigonométrica, isso sempre é útil, tá? Porque o fator multiplicativo que está presente em cada lado, quando achar o lado que falta ali, que é a hipotenusa no caso, tá? A gente vai ver que o fator é o mesmo. Tipo, se em vez dos lados serem 1 e 3, fossem 2 e 6... aí o valor da hipotenusa vai estar vezes 2. E na hora de dividir, esse vezes 2 se corta um com o outro. Então não tem problema, tá? Eu posso fazer assim? Pode e deve, porque é muito mais fácil. Então aqui, se eu achar, por exemplo, a hipotenusa, eu chamar, sei lá, de A, o A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Dá 10, ou seja, o A daria a raiz de 10. O único, porém, quando eu faço esse bizu, é que é claro, né? É que a gente está ali achando uma razão entre lados. Então, a tangente está saindo em módulo. A tangente já tem, né, idiota? Tipo, o seno, se fosse o caso, estaria saindo em módulo, que é o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. E aí, para eu tirar do módulo, eu teria que ter o quadrante do ângulo para saber se iria sair com 1 sobre a raiz de 10 mesmo, ou com menos 1 sobre a raiz de 10. Mesmo assim, é o de menos. Você pegou o quadrante e você consegue ver isso na hora. Aqui, por exemplo, o quadrante está entre 0 e π, né? O ângulo está entre 0 e π. Então, isso lá no círculo trigonométrico é a parte de cima dele, que é onde o seno, por exemplo, é positivo. Ele até dá, no caso aqui, o quadrante. Eu não vou usar do jeito que eu vou fazer, mas ele até dá o quadrante, porque se o cara for por esse caminho, ele vai saber, né? Ele vai ter que ter o quadrante para decidir um sinal em algum momento. Mas se eu fizer pelo arco metade, eu evito tudo isso daí. Ó. De onde que saem aquelas fórmulas? Tangente de 2θ é 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado. Só que o pessoal se enrola muito isso, que o pessoal ainda não está muito com afinidade com a ideia de função. E isso é uma função trigonométrica. Então, que vale a ideia? Quando eu tenho 2θ de um lado, você vai ter θ na metade em cima e embaixo do outro. Se eu começo com θ desse lado, do outro tem que ter o quê? A metade, a ideia que está valendo. Então, eu tenho que entender que daqui para cá, eu vou pegar a metade do ângulo que eu usei à esquerda. E aí a tangente de θ vai ser o quê? 2 tangente de θ sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ sobre 2. Mas aí, é porque aqui não é número, né? Então o cara não enxerga tão bem quanto ali na esquerda. Mas eu vou raciocinar isso daqui exatamente como eu fiz ali num terço. Eu vou fazer um vuduzão aqui. Eu vou olhar, montar um triângulo. Ah, não. E olhar um cateto como sendo essa parte de cima, que é o 2 tangente θ sobre 2. E outro como sendo essa parte daqui, que vai ser 1 menos tangente ao quadrado θ sobre 2. E aí, se eu achar a hipotenusa, eu acho o seno e cosseno. Então, fica ali, ó, a ao quadrado igual a 2 tangente de θ sobre 2, tudo isso ao quadrado, com 1 menos tangente ao quadrado θ sobre 2, tudo isso ao quadrado. Fica 4 tangente ao quadrado, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tá? Que aí, ó, 4 menos 2 aqui, esses termos são parecidos, exceto pelo fato, a gente ter aqui, na frente de um tem um 4, e na frente do outro tem menos 2. 4 menos 2 dá 2, né? Então, você vai ter tangente à quarta de θ sobre 2, mais 2 tangente ao quadrado θ sobre 2, mais 1, tá? Então, beleza, gente. Só que isso aí é um quadrado perfeito, tá? Como isso é um quadrado perfeito, você vai ter, então, o quê? Reparar que esse A ao quadrado está dando um quadrado perfeito. Ele é 2 tangente ao quadrado de θ sobre 2 mais 1. Tudo isso elevado a 2, ó.
tá? Então, quando tirar a raiz, o A vai dar 2 tangente de θ sobre 2 mais 1. E lembrando que eu precisava disso para ter o que encaixar aqui nessa hipotenusa, tá bom? E aí, a gente... Esqueci o quadrado. E a gente vai ter que... Com isso, o seno, tá? Por que eu botei esse 2? Não sei, porque eu tô gaga. O seno, por exemplo, do θ, vai ser a gente pegar e dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser ali, ó, 2 tangente θ sobre 2 sobre a hipotenusa A sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ sobre 2. Enquanto o cosseno, ele vai ser, no caso ali, o cateto adjacente, 1 menos tangente ao quadrado θ sobre 2 sobre a hipotenusa, que é 1 mais tangente ao quadrado θ sobre 2. Cara, aí algumas considerações, maluco. Você pode reparar aqui o seguinte, que assim, na expressão original, o denominador era 1 menos tangente ao quadrado de θ sobre 2, né? E cada um dos componentes da tangente de θ original, que estão aqui circulados, viraram numeradores do seno e do cosseno. E encaixando com a posição que eles ocupam. Não? O seno é em cima e o numerador do seno é o 2 tangente de θ de não sei o quê. E o cosseno é embaixo, o numerador dele é 1 menos tangente ao quadrado de não sei o quê. Se você pelo menos lembrar isso e criar essa associação na sua cabeça, tu já consegue decorar a fórmula. Porque o denominador é só trocar o sinal disso daqui, de menos para mais, em ambos, tá? Repara que é exatamente o que acontece. Pelo menos assim, tem um jeitinho de você lembrar disso daqui e não ficar totalmente no escuro. Que aí essa questão, se você tiver isso aí de cabeça, é muito simples. Ele quer simplificar seno sobre 1 mais cosseno, ó. O que vai acontecer? Você vai pegar aqui... Vai substituir o seno por 2 tangente θ sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado θ sobre 2, e embaixo vai ficar 1 mais 1 menos tangente ao quadrado θ sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado θ sobre 2. Pronto. Tire o MC ali na parte de baixo, né? Isso vai subir e multiplicar por 1, que o y vai dar o quê? 2 tangente θ sobre 2, né? Embaixo fica 1 mais tangente ao quadrado θ sobre 2 com 1 menos tangente ao quadrado θ sobre 2. E repara que o denominador que eu tenho, tanto em um quanto o outro, são os mesmos. Você tem isso daqui tanto em cima quanto na parte de baixo. Pronto, corta, né? Aqui também um morre com o outro. E o teu y vai dar 2 tangente θ sobre 2 dividido pela soma ali de 1 com 1, tá? Volta aqui para a tela. De 1 com 1, né? Que é 2. Ou seja, você vai ter que o y vai dar tangente de θ sobre 2, então. Tá legal? O que no caso aqui é a letra D de dado. Tá legal aí, gente? Se quiser dar o seu print aí, ok? Embora isso depois vai ficar no material de vocês. Beleza? D aqui, vamos seguir. Aqui defon. E para você ver, às vezes depois de fazer tanta bizarrice, quando você pega uma questão mais fácil, já fala assim, pô, é aqui o A que o cara falou, mesmo que eu não tenha entendido o resto da questão inteira, mas aquele pedacinho eu entendi e vai me ajudar agora. Ó, sabendo que seno de x igual a 1/5 mais cosseno, então quanto vale seno de 2x?
Pô, mas tu falou quando tem soma ou diferença de seno com cosseno para elevar ao quadrado. E quem disse que não tem a diferença aqui? Quem disse que não tem? Ó. Se eu passar o cosseno para o outro lado, vai dar 1/5 e pronto. Eleva ao quadrado ambos os lados. Fica quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais quadrado do segundo igual a 1/25. Aí pronto, galera. Aqui a relação fundamental vai dar 1. Tá vendo? Exatamente o mesmo passo a passo daquela questão lá atrás. E aí tem que lembrar, né? Que seno de 2x é 2 seno vezes cosseno. Ficando então que 1 menos seno de 2x é igual a 1/25. E aí fica 1 menos 1/25. Tudo isso igual ao seno de 2x, tá? Tira então aqui o denominador comum entre eles. Fica 25 menos 1 sobre 25. Então, o seno de 2x vai dar ali 24/25. Questão, depois de tudo que a gente fez, se tornou bem tranquila. E fechamos mais uma, tá? Letra E, então. Beleza, gente? Tranquilo? Agora vamos voltar a pegar pesado aqui. Olha só. Aliás, não, antes vamos fazer essa daqui, que também é clássica, tá? Eu não menosprezei a questão, não. Só disse que ela não é pesada como a que eu estava pensando que vinha agora. Vamos ler juntos. Um balão sobrevoa certa cidade a uma altura de 750 metros em relação ao solo na horizontal. Desse balão avistam-se pontos luminosos A, B e C, conforme a figura abaixo. O valor da tangente de alfa é... Cara, essa questão, ela vive caindo igualzinha no IME, no Enem, na UERJ, em tudo quanto é prova, tá? Pra você ver como tem questões que vale a pena pegar de outros vestibulares pra treinar. Isso aqui é da AFA, mas se eu botar que é Enem, cara, é igual ao enunciado de uma penca de questões que já caíram lá pelo Enem. E o que acontece aqui? Ele quer a tangente do alfa, só que o alfa, pra eu achar, por exemplo, fazendo divisão de catetos, não dá. O triângulo que eu contei nem é retângulo, tá? Então, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer no caso é cuidar pra não fazer besteira. Que tem um vagabundo que vai virar pra mim e falar assim, eu vou fazer aqui cateto oposto sobre adjacente. Meu irmão, cadê o ângulo de 90? Tá aqui, você não tá vendo não? Tá? Então não faz isso daqui, pelo amor de Deus, não, hein? Triângulo não é retângulo, você não tem como pegar e calcular a tangente pela definição, não inventa. O que tu vai fazer é uma solução que é bem na pau, é bem padrão, que é o seguinte, ó. Você vai ter o seguinte aqui. Se eu olhar pro triângulo aqui da direita... Piada de velho, na pau, padrão, né? Só os old school entenderam. Então você vai ter o seguinte aqui. Se eu olhar pro triângulo azul, a tangente de beta, ela vai ser o oposto sobre adjacente. Então, divide por 5 em cima e embaixo. Vão dar 5/15 ou 1/3. Se eu olhar para o triângulo grandão, chama esse ângulo de gama, de teta, o que você quiser. No triângulo maior, que ele sim é retângulo, eu posso calcular uma tangente pela definição que é fazer cateto sobre cateto. Que aqui é 750. E aqui vai ser 1.500 mais 250, né? O total vai dar 1.750.
Então, a tangente de gama vai dar 1.750 sobre 750. O zero você corta. Dá 175 por 75. Corta cima e embaixo por 5, que aí fica 15. Em cima vai dar aqui, a minha cabeça já não funciona mais para continha chata. 35, né? E aí divide mais uma vez por 5, vão dar 7 terços. Aí o que se deve fazer? Né? Tá, mas e o alfa que ele pediu? Reparar que o alfa que está ali, ele na verdade, ele é o que, galera? Ele é, visualmente a gente consegue ver isso no triângulo, ele é a diferença entre o gama e o beta, né? O alfa ali, ele é gama menos beta. Lembra daquela questão lá atrás que eu taquei tangente em ambos os lados? É o que eu vou fazer agora aqui. Mais uma vez, uma questão escrotona que talvez você achasse que não iria cair na alfa para você, mas que um pedaço dela que você entendeu te ajuda aqui. Taca a tangente em ambos os lados. Que você vai ter que a tangente de alfa é a tangente de gama menos beta. E aí pronto, né? Como é que eu abro isso? Tem... sobre 1 menos 1 mais tem, né? Que agora tem que trocar o sinal. Em cima, copio o sinal do parênteses. Embaixo, troco o sinal do parênteses. Aí, beleza, eu não tenho cada uma dessas tangentes, então acabou. Isso vai dar, então, 7 terços menos 1 terço sobre 1 mais 7 terços vezes 1 terço. Fica 6 terços sobre 1 mais 7 nonos, tá? Então, você vai ter 6 terços, que é 2 ali em cima, né? 1 mais 7 nonos, ó, fica 9 mais 1, 7, 16 nonos. Fica, então, ali 2 vezes 9 sobre 16. Ou seja, cortando o 2 com 16, 9 oitavos. Tá bom? Letra B aqui. Let it be, que nem os Beatles. Tá? Então, vê se foi, gente. Questão padrãozona. Questão que você não pode, em hipótese alguma, seguir sem saber fazer. Tá bom? Falando sério, tá? Questãozinha que pode cair com a maior facilidade do mundo. Vamos seguir agora para uma outra aqui. Pessoal aqui da plataforma, né? Como vai ter essa aula eternamente disponível, o que eu acho uma super vantagem do EAD é que você pode acelerar a aula, você pode botar a aula para você assisti-la numa velocidade mais devagar. Ah, tu fala muito rápido. Pô, é só você aí botar o vídeo mais lento. Pô, vai mais rápido, só botar o vídeo mais rápido. E por aí vai, tá? Então, essa é uma super vantagem que você tem no EAD, fora o fato de poder assistir a aula a qualquer hora que você preferir, fazer o seu horário, desde que você tenha foco, né? E um bom horário de estudos, que aqui no Fabricadia a gente faz para o aluno personalizado, tem uma equipe que já cuida disso de acordo com a realidade. Tu vai mandar pra gente, ó, meu horário disponível é de segunda a sexta, só de, sei lá, 6 da tarde a 10 da noite. Ou segunda é esse horário, terça é... O cara vai pegar a live, vai montar de acordo com a tua necessidade, incluindo ou não o sábado e domingo, botando horário para revisão de matéria e tudo isso, tá? Que tem gente que não sabe mesmo, de forma alguma. O cara não tem noção de como montar horário de estudos. Às vezes o cara pergunta, pô, eu vou estudar matemática o dia inteiro. Cara, no outro dia você não vai aguentar olhar pra cara daquilo, tá? E tem que pegar outra matéria. Fora que também, se você sai estudando o que tem vontade, você sempre vai estudar a matéria que você gosta e deixar que você não gosta de lado, tá bom? Então você tem que ter alguém, ou você mesmo, ou algum instrutor, para te ajudar a fazer isso direitinho. A gente faz para você, como você é nosso aluno. Vamos lá. Questão do IME bem atual, 74. Mas questão de IME é que nem vinho. Quanto mais velha, às vezes melhor, hein? O que acontece é que eles reciclam questões, ou pelo menos a ideia de uma ou outra. E aí ele fala o seguinte, mostrar que o conjunto de igualdades, que está aí, acarreta a igualdade cotangente de A menos cotangente de B igual a cotangente de C menos de D. Tipo da questão que você me vendo fazendo uma coisa,
Mas na hora H, quando você vai pegar para você fazer sozinho, meu amigo, aí o bicho pega. Então é treino, tá? Você vai me ver fazendo, você vai entender, espero eu, né? Mas você tem que treinar isso daí. Isso aqui, geometria plana e combinatória e probabilidade, para esse tipo de prova, é o que mais tem que ser treinado acima de tudo. E polinômios também, né? Que tem muita forma de sair de uma questão. Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa aqui. Se multiplicar cruzado a segunda equação, fica seno A, seno D igual a seno C, seno B. Guarda isso. Mas assim, a gente está vendo que o A está junto do D, né? E o C está do mesmo lado do B. Então isso tudo é feeling de questão, tá, gente? Eu posso tentar fazer um negócio agora que eu vou mostrar e me ferrar e ter que tentar apelar para outro caminho. Ou não. Eu vou fazer o seguinte, lá na primeira equação, eu só vou fazer uma pequena mudança nela. Está escrito que A mais B é π menos C menos D, né? Vou botar o menos aqui dentro. Como aqui em cima o A está do mesmo lado do D, né? Então, eu vou botar A mais D, passar o D para cá, e botar o B para o outro lado, para ver se isso me ajuda, ou pelo menos minimiza a contarada que eu posso, porventura, ter que fazer. E aí fica A mais D igual a π menos B mais C. Bom, mas eu estou vendo que a informação inicial da questão envolve seno. Então, se eu tenho que A mais D é igual a outro ângulo do outro lado, eu vou tacar seno em ambos os lados. Vou falar que o seno ali de A mais D é igual ao seno de π menos B mais C. Mas aí, ó, π menos alguém, né? 180 menos um ângulo, o seno de 180 menos um ângulo, toda vez que ângulos são suplementares, os senos são iguais. Então, seno de 180 menos x ou seno de x é a mesma coisa, tá? E aqui o seno do x, o x é como se fosse o b mais c. E 180 é π, né, galera? Então, ó, o seno de A mais D é a mesma coisa que o seno de B mais C, tá? E aí vamos abrir isso daqui de acordo com a fórmula do seno A, cosseno B, bababá, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno D, no caso, né? Mais seno D, cosseno A. E do outro lado, vou desenvolver também. Seno B, cosseno C, mais seno C, cosseno B. Vou botar essa igualdade ali em cima. Cara, aí que tá o lance. Eu tô aqui só com seno e nada de cotangente. Duas coisas que intrigam. Você tem essas expressões aqui. Temos que chegar numa cotangente. E ainda tem aquela expressão ali em cima que veio da multiplicação cruzada que eu não usei para nada. Vou usar agora. Vou dividir ali ambos os lados por isso daí. Vou dividir ambos os lados por seno A, seno D. Só que olha só a minha grande malemolência. Como do lado da esquerda tem A e D, e do lado da direita tem B e C, volta e pensa, o seno de A, seno de D, né, igual ao seno de C, seno de B, fica muito mais lógico e fácil a gente, já que os produtos são iguais, botar desse lado seno de C com seno de B. Que aí o que vai acontecer, ó? Vai ficar então assim, seno A, cosseno D, sobre seno A, seno D, mais seno D, cosseno A, sobre seno A, seno D, igual a, do outro lado, seno B, cosseno C, e aqui seno C, cosseno B.
Que aí, ó, olha os cortes que eu vou fazer. Seno de A corta, seno de D corta, cadê? Seno de B corta, seno de C corta. Cosseno sobre seno é cotangente. Cosseno sobre seno é cotangente de A. Aqui idem. E aqui idem. Então, no final, o que eu tenho? Cotangente de D mais cotangente de A igual a cotangente de C mais cotangente de B. Vai ficar igualzinho, que ele pediu basta jogar a do B, perdão, para a esquerda e a do D para a direita. Então, fica cotangente de A menos cotangente de B igual a cotangente de C menos cotangente de D. Pronto. Típica questão do IME, galera. Típica questão do IME discursiva, tá? Sem choradeira. É assim, tá legal? Ok? Vê se tá tudo bem aí, né? Qualquer coisa você depois volta. Vou circular aqui para ficar mais bonitinho. E essas sacadas só com treino. Não tem um teorema que me diga qual caminho eu escolhi aqui e o porquê. É realmente treino mesmo, tá? Não adianta. Para você desenvolver o seu raciocínio em questões desse tipo, tá bom? Ok? Então, vamos seguir. Agora aqui, questão do ITA. Seja x o número real no intervalo de 0 a π sobre 2... A cidade é a opção que indica o comprimento do menor intervalo que contém todas as soluções da desigualdade. É claro que uma desigualdade dessa, desigualdade com trigonometria, já deve ser o O, né? Já não é quando não é nada trigonométrico, já é quando não é nada trigonométrico. Com isso, se você não tomar cuidado, você vai se atrapalhar muito. Então, mais do que nunca aqui, você tem que simplificar a expressão. E aí, eu tenho ali uma tangente de π sobre 2 menos x. Se eu aqui fizer tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Isso, adivinhem, vai dar, tá? Isso vai dar. Por quê? Tangente de 90 não existe. E é nessa hora aqui que o cara insiste em querer fazer besteira e falar, é zero, não, é zero. Não é. Você não pode fazer isso. O que acontece é que essa fórmula da tangente de A mais B, que eu abro em tangente de A e de B, só pode ser usada quando o A e o B são diferentes de π sobre 2. E isso é um alerta que muita gente não fala em aula, tá? Então, cuidado, galera. Esses ângulos aqui, o alfa e o beta, eles têm que ser diferentes de π sobre 2 mais kp, né? E são quaisquer que forem côngruos A lá em cima ou lá embaixo no círculo trigonométrico, onde a tangente não existe. Isso vale, claro, para ambas as fórmulas. Isso passa muito batido. Então, ali eu não posso cismar em usar essa expressão. Cadê? Aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, então? Volta, neném. Você vai ter que usar uma parada chamada redução ao primeiro quadrante. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. E se eu jogar só para isso, você vai ficar enrolado. Que é o seguinte. O que acontece, galera? Ali, ó, tá horrível, né? O meu toque não permite deixar uma bolota tão ruim assim, né? Porque ter toque, né? Quando tá cansado é ótimo, né? Que você só tende a piorar. Parece que uma pessoa também tá fazendo as coisas com sono que ela copia tudo errado, né? Uma vez uma aula presencial, quando era aluno, na minha preparação em mita, cara, sem sacanagem, eu tava com tanto sono
tanto sono, que quando eu acordei eu tinha copiado isso aqui. Eu tinha copiado um anel benzênico com a equação do segundo grau ligada a ele. Ou seja, eu estava para lá de Bagdá, de chapado de sono, né? Então, nessa hora, amigo, quando tá estudando isso acontece, é a hora de você pegar e você realmente entregar os pontos e caminha, travesseiro, recupera as energias e vai. Sabe aquele momento que você vai somar um com um e toda hora erra? E quando você acorda demais, você vê o quanto que a questão é ridícula? Então, por isso, tá insistindo, não tá nem dormindo, nem fazendo a questão. Dorme. Não tem jeito. Então, olha só. Se eu, por exemplo, tenho aqui e simplificar as seguintes expressões. Claro que isso aqui é uma aula, um momento inteiro na teoria quando você é nosso aluno na plataforma, né, galera? Então, vou aqui simplificar a fim de fazer essa questão. Vou pelo menos dar uma palhinha a fim de fazer a questão que está aqui. Ó, por exemplo, seno de π sobre 2 menos x. A gente sabe que x e π sobre 2 menos x são ângulos que são o quê? São complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 90 menos alguém é a mesma coisa que o cosseno daquele alguém. Aí, o seno foi para cosseno. Se fossem ângulos suplementares, seno de π menos x é a mesma coisa que o seno de x. Tá? Aí, o que eu quero que você note, tem momento que eu estou simplificando e tá tudo em função só de x. Estou pegando aquela expressão toda, aquele bololô lá, π mais alguém, π menos alguém, π sobre 2 mais alguém, tá virando só alguma coisa com x. E aí, eu tenho que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção se eu vou continuar, tipo assim, era seno de alguém, se a expressão vai continuar um seno ou se ela vai mudar para um cosseno, tá? Existe um momento em que você, algumas situações em que eu tenho seno e até final eu vou com seno, e outras em que eu tenho, sei lá, um cosseno e vai mudar para seno ou vice-versa, como foi no meu primeiro exemplo daqui. Aí o que vai acontecer? Vou botar outros aqui, tá? E vou te ensinar como que se faz isso. Gente, é assim. Você vai imaginar na sua frente o círculo trigonométrico, tá? Então, 0, π, π sobre 2 e 3π sobre 2. E vai fazer o seguinte, tá? Vai fazer o seguinte. Quando o ângulo na frente do x for π sobre 2 ou 3π sobre 2, quando for π sobre 2 ou 3π sobre 2, você troca a função. Quando o ângulo for 0, π ou 2π, por ser 0, π ou 2π, você não troca a função. Então, tipo, trocar o quê? De seno para cosseno, por exemplo, ou não. Então, aqui, ó, π sobre 2. Imagina um bonequinho aqui que vai mexer a cabeça dele ou não, tá? Tá parecendo mais uma tartaruga vista de cima, tudo bem. Tá? Então, quando o ângulo for π sobre 2 ou 3π sobre 2, você vai trocar a função. Então, eu vou trocar. De quê? É sempre botando ou tirando o prefixo co. Tá? Então, seno viraria cosseno, quando for trocar. Tá? Na troca, então, ó, se for rolar, quando rolar, de seno vai para cosseno. De secante vai para cossecante. De tangente, vai para cotangente. E aí, o que vai acontecer? Ali é seno. Seno de π sobre 2, lá em cima você troca de seno para cosseno, seguindo a regra que está aqui, tá vendo? Então vira cosseno de x. Mas não é apenas isso que eu tenho que olhar, não. São duas etapas. Primeiro é ver se troca ou não, por esse macete ridículo, que você não vai esquecer nunca mais. E o outro é ver o seguinte, π sobre 2 menos alguém. Se eu imaginar o x como um ângulo pequenininho dentro de um quadrante, um ângulo entre 0 e 90, como já está aqui mesmo, né? A questão já facilita pelo menos isso. π sobre 2 menos alguém é o ângulo do primeiro quadrante.
E no primeiro quadrante, o seno, que é a função original, antes da troca, tem qual sinal? Positivo. Então, aqui na frente, fica um mais. Porque você vai ver que tem caso que vai ficar menos, tá? Vamos de novo. Seno de π menos x. 0π, 2π, 0π e 2π você não troca. Então, de seno, continua para seno. Π menos alguém. Π menos alguém, ó, tá aqui. Nesse quadrante, o seno é positivo. Então, mais aqui na frente. Agora, tangente de π mais x. 0π, 2π, já decorou, né? Não troca. Quando for ângulo da horizontal, não troca. Quando for da vertical, você troca. Então, como aqui é π não troca, continua uma tangente. π mais alguém, isso vai parar lá embaixo. Mas, pelas regras de seno, cosseno e tangente do círculo trigonométrico, tangente nesse quadrante é positiva. Então, fica aqui um mais. Tá? Agora, o último aqui. Cosseno de 3π sobre 2 menos x. π sobre 2 ou 3π sobre 2, você troca o sinal. Perdão, troca a função, né? Vai de cosseno para seno. E o sinal? 3π sobre 2 menos alguém está no terceiro quadrante, onde a função antes da troca é o quê? Negativa. Como é negativa, fica um menos aqui na frente, tá? Ok? Por causa disso. Porque o quadrante do 3π sobre 2 menos x é o terceiro, e o cosseno, eu tenho que olhar para a expressão antes da troca, que tem uns exemplos aí que se eu olhar para a expressão no final, depois de trocar, vai dar problema, tá? Tem que olhar antes da troca. Porque isso é um macetezinho, né? Se eu quiser pegar, isso vem de uma semelhança, pega um ângulo, rebate para o segundo quadrante, para o terceiro e faz uma semelhança de triângulos que você chega a essas conclusões que eu estou te dando aqui. Mas, principalmente questões que vem, por exemplo, toda essa galera e até mais, tudo misturado para simplificar, se eu for um por um, fazer seno de A mais B, cosseno de A mais B, eu estou ferrado. Fora esse caso daqui, que está na questão, que é tangente de π sobre 2 menos x, que eu não tenho nem como apelar para outra fórmula. Porque quando é seno de π sobre 2 mais x, não dá problema. Seno existe para qualquer valor. Mas aqui tem aquele lance de a tangente de 90 não existir. Então, eu tenho que apelar para a redução do primeiro quadrante. Então, π sobre 2 você troca, vai de tangente para cotangente, e π sobre 2 menos alguém, ó, vou aproveitar aqui o círculo, está no primeiro quadrante, onde a tangente é positiva. Então, isso aqui tudo é cotangente de x. Já essa parte aqui também é sacaninha, né? Se botar 1 sobre 2 aqui, aqui dentro vai ficar vezes 2. Vai ficar 2 cosseno ao quadrado x sobre 2 menos 1 meio. O que acontece? Fica 1 meio cotangente de x menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2 cosseno ao quadrado x sobre 2, né? Menos 1 vezes secante maior ou igual a zero, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter 1 meio cotangente de x, 2 cosseno ao quadrado de um ângulo menos 1, aí é aquela fórmula do cosseno de 2x, galera. O que acontece? O que eu te falei, você tem que entender a ideia traduzida pela fórmula e não decorar só naquela letra. Quando aqui é cosseno de 2 vezes alguém, ou aqui é o cosseno de alguém, né? Aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado da metade menos 1. Quando aqui é 2x, aqui se eu botar 2x, acaba dando só o x normal, que é a fórmula como a gente conhece. Mas se aqui desse lado eu já boto o x, ali do outro lado vai dar o quê? 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Ou seja, se de um lado entra um valor, do outro entra a metade dele. Então, isso que está aqui, eu quero que você enxergue que é a mesma coisa que o cosseno de x.
E aí pronto, aqui vai ter o que aqui? 1 meio cotangente. Secante, eu acho que vocês lembram que é o inverso do cosseno. E aí você vai cortar um cosseno com o outro. Ficando 1 meio cotangente menos raiz de 3 sobre 2. Tudo isso maior ou igual a zero, tá? Então, beleza. Pega ali. Joga a raiz de 3 sobre 2 para o outro lado. Posso abandonar o 2, né? E aí fica cotangente maior ou igual do que a raiz de 3. Cotangente é o inverso da tangente. Aí só cuidado com os erros, que geralmente o pessoal dá uma cagada, mas não percebe que se fosse outra questão, isso ia dar problema. Eu não posso, originalmente, passar para cá e falar direto amarradão, sem pensar mais nada, que eu vou multiplicar para o outro lado e acabou. O certo mesmo seria ali passar a raiz de 3 para o outro lado, tirar o denominador comum entre eles, e aí fazer aquele quadro para estudar o sinal, um saco, né? Só que, nesse caso aí, ele falou que o ângulo é do primeiro quadrante. E aí a vantagem de eu falar isso é que no primeiro quadrante, a tangente de x é um valor positivo. E quando eu tenho a garantia de que o valor que está aqui é positivo, não tem problema passar multiplicando para o outro lado. Porque o problema de passar multiplicando para o outro lado, quando eu não sei o sinal, é que a desigualdade, dependendo de ser positivo ou negativo, poderia mudar a boquinha do jacaré, poderia mudar de lado para onde está apontando. Nesse caso, não tem esse problema. Então, se você pensou nisso ou você nem pensou nisso, você se deu bem. Então, vai ficar aqui, vou passar para o outro lado. Posso passar a raiz de 3 também, que é positiva, né? E aí eu quero que a tangente seja menor ou igual do que 1 sobre raiz de 3, que é o mesmo que falar que a tangente tem que ser menor ou igual do que raiz de 3 sobre 3. Lembrando que o ângulo é o ângulo do primeiro quadrante. Teremos, então, aqui, se fosse igual, né? Seria, no caso, 30 graus. Mas como eu quero menor ou igual a isso, tem que ser, no caso aqui, intervalo que vá de 0 até 30, né? Que é só dentro do primeiro quadrante, lembrando, hein, galera? Então, vai, no caso aqui, de 0 até 30 ou de 0 a π sobre 6. Aí ele quer o tamanho do intervalo onde isso acontece, é fazer o valor final menos o inicial do intervalo. Ainda tem isso, né? Ele quer o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo é isso. Vai ficar π sobre 6 menos 0, tá bom? O que aqui no final vai dar π sobre 6, que é a letra D de dado. Beleza? Ufa, tá? Fechamos essa daqui, tá, pessoal? E você vê o que é uma questão do ITA, tá? De certa forma, melhor trabalhada. Tá legal? Show de bola? Bom, galera, para fechar aqui a nossa sequência de hoje, vamos para essa questão aqui do IME 2010, em que ele fala o seguinte, ó, vamos ler juntos. Considere a sequência A1 igual a raiz de 1, meio mais 1 meio vezes 1 meio, A2 raiz de 1 meio mais 1 meio pela raiz anterior, né? Então a gente tá vendo que é uma sequência que está encaixando um termo dentro do outro, tá? Que se você reparar bem, isso daqui é exatamente o A1. Se você reparar bem, isso daqui é exatamente o A2. Então, a sequência onde cada AN mais 1 é 1 meio
mais o meio vezes a n. Vê se não é. E ele quer o produto dos 20 primeiros termos da sequência. Isso tá dentro de trigonometria, né? Aí já fica tendencioso, né? Mas, cara, lá na hora H, pra ver o que eu vou te falar agora, é meio chato. Que é o seguinte. Vamos tirar a raiz daqui. Vai ficar a n mais 1 ao quadrado. Aí vem outro perguntar se isso aqui foi um da minha prova. Não, filho. Minha prova foi 98, tá? Sou velho, tá? E aqui corta a raiz com 2. Fica 1 meio mais 1 meio de AN. Então, vai dar 1 mais AN sobre 2. Então, você vai ter 2 vezes o AN mais 1 ao quadrado igual a 1 mais AN. Então, pronto, ó. Se eu jogar 1 para a esquerda, você fica que o AN é 2 vezes o AN mais 1 ao quadrado menos 1. Aí, amigo, você tá na hora que você tem que ter aqueles olhos de águia, aquele Sharingan com forma de Mangekyo, já o nível 3 ou acima daquilo. Você vai usar Genjutsu, Doujutsu, tudo junto, porque olha só. Cara, o que essa expressão tá aí se parece, hein? Eu vou ter que te avivar a memória? Ah, não. 2 vezes uma paradinha ao quadrado menos 1. Porque tem aquele recurso que a gente usa em matemática da substituição trigonométrica, né? Vê se não vai dar certo, porque aqui, se eu falar que o AN mais 1 é, no caso, um cosseno de 2x, por exemplo, né? Se botar ali um cosseno de 2x, perdão, um cosseno de x, o outro é o cosseno de 2x. Porque realmente, numa questão que eu acabei de fazer antes dessa, tinha essa ideia aí, né? Se eu botar um ângulo de um lado, é metade do outro. Eu posso fazendo isso recursivamente. E é a recursividade da questão que me chama a atenção em fazer essa associação também, tá? Então, o que vai acontecer ali? Inclusive, repara aqui o A1, ó, quanto é que é o valor do A1? O A1... ele é a raiz de 1 meio mais 1 meio vezes 1 meio. Ele é a raiz de 1 meio mais 1 quarto. Tire, então, aqui o denominador comum entre eles. Que o A1 vai dar o quê? A raiz de 3 sobre 4 vai dar a raiz de 3 sobre 2. E como todo A alguma coisa é um cosseno de alguém, isso aí seria o cosseno de quem, galera? O cosseno de 30 graus. O cosseno de π sobre 6. Tá? Então, eu já posso falar que o A1 é o cosseno de π sobre 6 e, a partir daí, desenvolver uma relação, tipo... O A2, então, ele vai ser 2 vezes o... Cadê? O A2, no caso aqui, né? Aqui é N mais 1, né? Toma cuidado para não confundir. Então, 2 vezes o A2 ao quadrado menos 1 é igual a 1. Ou seja, na verdade, né? Aqui dentro, o A2 estaria pegando a metade do ângulo que apareceu aqui. Então, o A2 ele seria o cosseno de π sobre 12, tá? Cuidado para não achar que é π sobre 3, como eu quase fiz aqui besteira. E aí eu vou dividindo por 2 eternamente. Né? Dá até para perceber que os ângulos dentro do cosseno formam um APG de razão igual a meio. E aí, o que ele pediu na questão? Ele pediu o produto dos 20 primeiros termos da sequência, né? Do A1 até o A20. Ou seja, é o A1 que é o cosseno de π sobre 6.
POA2, que é o cosseno de π sobre 12, até chegar no último, que é o cosseno de alguma coisa que eu tenho que identificar ainda, tá? Então, o que vai ser? Primeiro, vamos achar o A20, galera, primeira missão, tá? Para achar o A20, vamos pensar, então, assim. Como sempre cosseno de π sobre alguém, começando por π sobre 6, e aí esse denominador está sempre sendo multiplicado por 2, ou o ângulo, melhor, né? Está sempre sendo dividido por 2, π sobre 6, π sobre 12, π sobre 24, babá. Vamos achar o A20 imaginando que o quê? Que o A1, então, é um cosseno de π sobre 6, né? Que o A20 é um cosseno de um B20, onde eu tenho uma pequena sequência aqui, onde o B1 é π sobre 6. A razão é meio, né? Porque o próximo ali seria π sobre 12. E aí eu quero achar o último ângulo do A20 para seguir na questão, né? Saber o que fazer depois disso. Então, olha só. PG, uso o termo geral ali. O B20 vai ser o quê? O B1 vezes Q elevado a 19. Então, o B20 vai ser o B1, que é π sobre 6, vezes a razão meio elevado a 19. Vai dar π sobre 3 vezes 2, né? Vezes 1 sobre 2 é 19, ó. Eu posso juntar aquele 2 a 19 com 2 a 1, dando π sobre 3 vezes 2 elevado a 20, tá? Então, meu querido, o A20, o último termo ali, ele é igual a π ao cosseno, né? Ao cosseno, isso vem para cá, né? Ao cosseno de π sobre 3 vezes 2 a 20. Aí pronto, o produto que ele quer, ó, vai ser então cosseno π sobre 6 vezes cosseno π sobre 12, até chegar no cosseno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20. Essa sequência aqui, gente, que tem um produto de cossenos, ela é bem conhecida. Como é que eu saio do lugar aqui? Você vai pegar o último cara, o que tem o menor ângulo ali, que é o π sobre 3 vezes 2 elevado a não sei o quê, e vai multiplicar ambos os lados da igualdade, faz junto e fazedor também, né? Pelo seno desse cara. Tá? Você vai fazer assim, ó. Seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20, vezes P20, que é igual a cosseno de π sobre 6, vezes cosseno π sobre 12, até chegar no cosseno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20, vezes o seno do cara, né? Vou cortar aqui. Oh, shit. Que vai ficar aqui o seguinte. Cosseno π sobre 6 até chegar em cosseno π sobre 3 vezes 2 elevado a 20, vezes o seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20. Qual é o objetivo disso? É em cadeia você perceber que seno de um ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo é a metade do seno de 2x, né? Porque isso aqui, o seno de 2x é 2 seno vezes cosseno. Então, é a metade do seno de 2x. Então, isso daqui vai virar o seno do dobro, vai virar 1 meio, né? Vezes o seno do dobro do ângulo que está ali dentro, vai ficar 2π sobre 3 vezes 2 elevado a 20. E aí eu vou começar a fazer isso daí, encaixando um dentro do outro, e você vai ver que para cada termo que eu tenho, eu posso agora, porque o que acontece? Quem é, né? Porque se eu corto aqui esse 2 de cima,
com 2 de baixo, isso está dando 1 meio do seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 19, tá? E é justamente o cosseno disso que está antes desses dois termos, porque o expoente foi multiplicado por 2 embaixo, né? Então é π sobre 6, π sobre 12, π sobre 24. Se eu tenho um termo que termina por π sobre 3 vezes 2 elevado a 20, o anterior era o quê? 3 por 2 é 19. Tem que, no caso, tirar um 2. E aí, com esse seno na frente, eu vou juntar um seno com cosseno do mesmo ângulo e refazer 1 meio vezes seno de 2x. Então, em cadeia, eu vou de trás para frente, transformando tudo em 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio do seno do dobro do último ângulo que eu tenho. Não entendeu? Olha só. Pegando aqui mais uma tela, ó, o que está acontecendo? Tá, seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20 por π a 20 igual a cosseno π sobre 6 vezes cosseno π sobre 12 vezes cosseno π sobre 24 e vai, até o cosseno de π sobre 3 com 2 elevado a 20, né? Só que a partir do momento que eu ponho aquele seno na frente de um lado, tem que botar do outro também. E a gente viu que juntando esses dois, isso vai dar o quê? 1 meio do seno de π com 3 vezes 2 é 19. Só que o termo que vem antes aqui, o último cosseno que vem antes desse, é justamente o cosseno de π sobre 3 vezes 2 é 19. Então, você vai ter que o seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20 vai dar o cosseno π sobre 6 vezes o cosseno π sobre 12 e vai. Aí aqui, ó, tem esse 1 meio que já existia do azulzinho e esse seno com esse cosseno vão se juntar aqui. É seno de 1x vezes cosseno do mesmo x. Aí isso vira 1 meio do seno do dobro desse ângulo. Então, isso vira 1 meio do seno de 2π sobre 3 vezes 2 elevado a 19. O que acaba ficando um 2 elevado a 18 aqui embaixo, né? Que eu vou cortar o 2 de cima com um 2 de baixo. Meu amigo, isso vai continuar a ser feito recursivamente até que uma hora eu vou juntar alguém com o cosseno de π sobre 6, que é o primeirão. Então, você tem que sacar o quê? Vai chegar uma hora que eu vou fazendo. E aí, o que vai sobrar? Isso está ali do outro lado, né? E aqui eu vou ter um meio que vai ter aparecido uma porrada de vezes. Quantas vezes que esse 1 meio vai ter aparecido? Cara, vai ser 1 para cada termo que eu tenho à direita. Por quê? Pro que termina por 2 elevado a 20, né? Pro último cara, pintou 1 meio quando eu multipliquei por esse seno. Que está aqui atrás de... atrás de mim. Aí quando eles se juntam, aí pinta mais outro meio para a próxima etapa. Então, para cada um dos 20 termos, tem 1 meio aparecendo. Então, você vai ter 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que está multiplicado por ele mesmo 20 vezes. E aí, o último que está aqui, ó, ele vai ter se juntado que, num dado momento, isso tudo vai virar, fora aquele bando de 1 meio, né? Vai ter 1 meio elevado a 20. A 19 nesse ponto, né? Com um seno de π sobre 6. E quando eu junto um seno de π sobre 6 com um cosseno de π sobre 6, isso vira o quê? Né? Como eu estou regredindo, estou pegando o dobro do ângulo,
Vai ficar só o seno de π sobre 3, vai ficar o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, você vai ter que... Eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 20 vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, raiz de 3 sobre 2 elevado a 21. Então, essa expressão aqui, vezes o P20, vai dar isso daqui. Então, vou pegar mais uma tela aqui. E aí, só para finalizar, vamos só passar esse seno para o outro lado, né? E aí, o P20 vai dar o que essa bodega? Vai ficar ali, raiz de 3 sobre 2 elevado a 21, sobre o seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20, o que eu posso também colocar como sendo raiz de 3 sobre 2 elevado a 21, pelo seno de π sobre 3 vezes 2 elevado a 20. E aí acabou. Tá aqui o que ele queria, que era esse produtinho aqui. Cara, o lance de multiplicar pelo seno em ambos os lados é um macete que, pro cara que já tá, não é mais marinheiro de primeira viagem, é um macete conhecido. O que me preocupa aqui é a pessoa não se enrolar no número de vezes que um meio vai aparecer. Que é uma questão fácil de ir lá na discursiva, a pessoa dá um mole de contar um 2 a menos ou a mais, né? No calor do momento é totalmente compreensível. Tá bom, galera? Então fechamos hoje aqui essa super revisão de trigonometria. Não esquece de passar lá no site do Fabricad. Escolhe o seu plano, seja para MI, tá? Fefão, Escola Naval ou SpaceX. Usa o cupom MILITARES para que você pegue os nossos preços, já são bem competitivos, e torná-los ainda mais competitivos para você entrar com o pé direito no seu ano derradeiro de início a uma nova vida, a um estudo de alto nível e de alta performance. Tá bom? Forte beijo, eu sou o Alexandre, me despeço aqui. Tamo junto, galera. Beijão.